Antes de assistir esse corte do Badola, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e se quiser fazer parte da nossa comunidade, seja membro do canal, tem o link aqui na descrição do vídeo. Nessa época não era Volkswagen nem Ford, era Auto Latina. O Pierre Alain Desmet, ele da Volkswagen, era o presidente da Auto Latina. No lançamento no relançamento do Fusca, houve uma festa numa concessionária em Pinheiros. Eu fui convidado e o Pierre Alain Desmet estava lá. Falamos durante muito tempo. Eu falei com ele sobre o museu, falei sobre várias coisas. Pierre Alain Desmet, presidente da Auto Latina, e também era grande executivo da Volkswagen. Aí, quando nós nos despedimos, eu fiquei sem jeito de passar meu cartão para ele. Antônio Alfacin, acho que está meu cartão. Então, eu falei, olha, o senhor, se o senhor precisar entrar em contato comigo, a sua equipe tem todos os meus dados. Claro, seu Kromov, o senhor trabalha, o senhor é gerente geral na Volkswagen, o senhor fez isso, me deu o meu currículo. Ele me conhecia, ele admirava o trabalho que eu fazia. Eu jamais vou esquecer aquele momento. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou ler um documento longo, mas que é inédito. Legal. Esse documento, ele surgiu pelo seguinte. Deixa ele carregar aqui direitinho, para eu tê-lo aqui. Ainda não carregou. Meu celular é a lenha, meu notebook é a lenha. Pelo menos se faltar energia, a lenha, só a gente pegar as cadeiras aqui. Na verdade, eu assisti uma palestra do Dr. Abraão. O Dr. Abraão é um colecionador, vocês devem conhecê-lo, porque ele tem um Fusca da África do Sul com direção do lado direito, azul. Ele é uma pessoa maravilhosa. Um detalhe é que, infelizmente, ele teve um acidente de moto e tem uma mão com movimentos restritos. Mesmo assim, ele é um exímio cirurgião. Com uma mão, ele é um exímio cirurgião. E ele fez uma palestra no Hospital Oswaldo Cruz sobre antigo mobilismo. Foi um dia que São Paulo estava parada. Eu levei de Pinheiros, você sabe onde eu moro, até o Oswaldo Cruz, 1h30. Caramba, se fosse a pé, ia mais fácil. Eu devia ter ido de metrô. Bom, e lá, um outro amigo meu, o André Gomide, que é um jornalista, inclusive a quem eu devo ter sido eleito antimobilista do ano, pelo concurso que ele fazia, ele, uma hora que estava falando do Fusca Itamar, ele pegou o microfone e disse que o Fusca Itamar foi lançado porque o Pierre Alain Desmet, que não falava bem português, entendeu errado que, quando o Itamar disse, faça um carro como o Fusca. Como eu conhecia o Pierre Alain Desmet e estava impactado pelo fato dele me conhecer tão bem como ele conhecia, eu decidi defendê-lo. Inclusive, pus um vídeo de protesto no YouTube, que está até hoje. Mas aí, eu fui procurar as fontes. No meu primeiro livro, o prefácio é feito pelo Miguel Jorge. O Miguel Jorge foi o diretor-presidente, né, de assuntos corporativos, né, da Volkswagen. E o prefácio dele era o Fusca na Galáxia dos Carros.
É um prefácio de várias páginas que ele fez com todo carinho. Aí eu entrei em contato com ele. Nós tínhamos um contato e tal. Falei, Miguel, me conta como foi essa história do Fusca Itamar. E no telefone ele foi me falando. E eu escrevia como um desvairado que ele falava. Escrevi. Não tinha nada de gravar, né? Aí eu datilografei, mandei para ele. Falei, é isso. Ele falou, deixa eu complementar. E ele complementou. A versão que eu vou ler é a versão filtrada por ele. Perfeito. Que no fim ele fala, você pode conferir o que eu escrevi com tais e tais e tais e tais pessoas que na época eram vivas, inclusive o próprio Itamar. Então, me desculpem pelo tamanho do documento. Que legal, hein, Isso é fantástico. Mas isso é algo que ninguém leu até hoje, ninguém sabe, é para Que legal. as estrelas do Badolato. Eita, nossa, que legal. Ó, momento histórico agora, hein? O pessoal tem muitas teorias sobre a história do Itamar. Sim. Vamos ver o que está escrito aí. A notícia que o Itamar Franco pretendia pedir a volta do Fusca, caso viesse a assumir a presidência da República, porque naquela época o Collor já estava na rampa de saída, Balançando. estava balançando, e que isso culminaria com o Itamar sendo presidente, né? Veio até o Miguel Jorge por um tio, parênteses, Miguel Jorge, mineiro, Itamar, mineiro, família do Miguel Jorge da onde? Juiz de Fora. Que coincidência. O Itamar era de onde? Juiz de Fora. Estamos fechando o circuito? Muito bem. Veio de um tio que tinha contato com Itamar quando o futuro presidente comentou esse fato numa roda de amigos. Quer dizer, já antes, ele já tinha cantado a pedra. Antes de pegar o governo, eu vou fazer o Fusca voltar. Eu depois vou fazer um comentário meio psicológico sobre isso. Vamos à leitura. Por força de ofício, o Miguel escreveu um memorando interno para um grupo pequeno de executivos da Alto Latina, informando desse fato inusitado. Como conhecia bem o Itamar, foi além, pesquisou a situação do Vocho no México, onde tinha sido definido, poucos anos antes, como carro popular. Falamos sobre isso já. Essas informações foram transmitidas em um longo, na época era Telex, de José Ramos, executivo da Ford do Brasil, que trabalhava então na fábrica do México, em Hermosillos. Um ponto importante, 2 pontos. O publicitário brasileiro Augusto Marzagão, então vice-presidente da rede de televisão Televisa, no México, na época mais poderosa que a Globo, e muito próxima da família Azcárraga, dona da empresa da Televisa, tinha tido grande influência na definição do Fusca mexicano como carro popular. Com a queda do Fernando Collor, o Itamar se tornou presidente e quem ele chamou para ser um de seus primeiros principais auxiliares? Exatamente o Augusto Marzagão, que já era amigo do Itamar há anos e que durante todo o governo foi um de seus mais influentes assessores. Por favor, meu notebook. Alguns meses depois, o Miguel estava em seu escritório por volta das 8 da noite, quando um segurança veio informar. Como na maioria das empresas, depois do expediente, o telefone vai para a central de segurança. Todos os telefones entram lá. Ele disse que tinha recebido um telefonema da Presidência da República 8 horas da noite,
pois o presidente queria falar com Pierre Alain Desmet, o belga que presidia a Autolatina, mas Desmet já tinha ido para casa. Naqueles tempos, sem celular, Miguel ligou para Pierre, que ainda estava a caminho. Ligou para a casa do Pierre. Por isso, ligou de novo, já de casa, informando sobre o telefonema. Ele, Miguel Jorge, falou com o presidente no lugar do Pierre. Então ele ligou para a casa do Pierre, informando sobre o telefonema. Ao ser perguntado o que o presidente poderia querer, Miguel chegou a comentar a história do Fusca, o que levou o Pierre a exclamar, com o sotaque francês, não! Naqueles tempos, sem celular... Já falei essa parte. Pois bem, no telefonema, o presidente disse que precisava conversar com ele, Pierre, e perguntou se poderia ir a Brasília na manhã seguinte. Ligou às 8 horas da noite para ir na manhã seguinte. Olha o frição aí. Eram quase 10 da noite, mas claro que o presidente da Autolatina poderia se encontrar com o presidente do Brasil. Pierre e Miguel saíram bem cedo num jato particular e às 10 horas estavam no Planalto. Lá esperavam, além de Itamar, o Augusto Marzagão, que era o assessor dele, o Henrique Argrives, ministro-chefe da Casa Civil, Alexandre Dupeyrat, advogado-geral da União, e mais uns 2 assessores. A conversa logo convergiu para o Fusca, com o Itamar comentando que o carro fazia parte do imaginário brasileiro, que o país precisava de um programa especial para alavancar a indústria automobilística e que o modelo 1000, na época, apenas a Fiat tinha esse carro, que pagava... Ou seja, a conversa do carro popular estava andando em paralelo a essa conversa toda aí. Bom, então vamos fazer um parênteses aqui. A conversa do carro popular já tinha avançado muito. A Zélia estava tratando diretamente com setoriais, chamava setoriais das empresas. Já estavam se discutindo preços, descontos do IPI e tudo mais. Quer dizer, já tinha... Desde o governo Collor já se falava, então, não? Já, no governo Collor. No governo Collor, né? No governo Collor. A Fiat tinha o Uno, que era exportado para Itália, com motor 900. Para a Argentina era motor grande, na Itália era motor 900. Porque na Itália é a mesma coisa daquele Fusca 1200 que o México exportava para a Alemanha. Então, a única empresa que tinha, naquele momento, o carro que atendia o limite 1000 para ter o desconto de IPI era a Fiat. E que faturou... 20 para 0,1, né? Não, era 40 para 20, se não me engano. Deixa eu olhar. Acho que primeiro foi 40 para 20, aí depois teve uma outra... 01 era só o Fusca que tinha. Só o Fusca. Bom, vamos lá, então. O documento que está muito legal. Então, onde é que eu estava? Aqui embaixo. Então, o Fiat tinha esse desconto que pagava metade dos 40%. Então, ele pagava 20% de IPI. O argumento principal do Itamar era: o Fusca seria o carro popular a ser vendido por um preço bem mais baixo que os outros. Lê do engano, né? Muito educado e cordial, no entanto, o presidente se manteve irredutível aos primeiros argumentos sobre dificuldades técnicas e operacionais, custos altos que inviabilizariam o projeto. O Fusca tinha sido descontinuado em 86. Todos os moldes e ferramentas já tinham sido vendidos há muito tempo. Itamar insistiu em que a Volkswagen fizesse os estudos sobre a viabilidade da volta do Fusca,
A Auto Latina era uma joint venture entre a Volkswagen e a Ford, mas o presidente nunca falou na Ford, nas quase 10 reuniões que se seguiram a essa. Olha só como a coisa foi intensa. Como se o assunto fosse todo mesmo Volkswagen. O negócio dele era Volkswagen. O presidente dizia que o relançamento do Fusca seria emblemático para o seu governo. Na verdade, era emblemático para ele. Não para o governo, para ele. Tanto que a gente está aqui em 2022, a gente chama ele de o carro de Fusca Itamar até hoje. Né? Para o seu governo. Na opinião de Miguel, Itamar, mineiro, se espelhava no presidente Juscelino Kubitschek, também mineiro, e responsável pela criação da indústria automobilística brasileira. Quem não se lembra da histórica foto do JK dentro da fábrica de São Bernardo, dentro de um Fusca conversível importado, especialmente para a ocasião? Aquela foto que eu falei. Prestem atenção nela. Sem saída, Pierre concordou com os estudos e perguntou ao presidente o prazo que teria para os estudos. A resposta foi 1 semana. Caramba! Ou seja, fogo no rabo, né? De volta a São Bernardo do Campo, ainda em estado de choque, e no mesmo dia, Pierre montou uma equipe de emergência para estudar o problema. Foram chamados gerentes e supervisores de produção que tinham trabalhado na linha de montagem do Fusca, e outro grupo foi incumbido em visitar as duas metalúrgicas, Zito Pereira e Nakayone, que faziam a estamparia que tinham ficado com as prensas. para peça de reposição. Não para fabricação. Que produziam lataria para o mercado paralelo, para conhecer o estado dos mesmos e verificar a possibilidade de sua completa recuperação. Os motores não seriam problema, pois continuavam sendo produzidos para a Kombi. Terminada a insana corrida por uma conclusão sobre a viabilidade do projeto, e com todos os dados econômicos e financeiros em mãos, Pierre e Miguel voltaram a Brasília. Mostraram ao presidente que com os custos vigentes, o projeto era absolutamente inviável, até porque o Fusca teria que pagar 40% de IPI, pois seu motor tinha 1.600 centímetros cúbicos, o que o catapultaria o custo do carro para níveis que o mercado não teria como aceitar. Neste momento, Itamar disse que baixaria o imposto do Fusca para 0. Como o advogado-geral da União disse que isso não seria possível por força da legislação vigente, chegou-se a 0,1 de IPI para o Fusca. Mais uma semana de estudos e mais uma reunião em Brasília, mesmo com 0,1%, o projeto era impraticável. Mas Pierre disse ao presidente se a Kombi pudesse receber o mesmo tratamento fiscal, isso poderia compensar a performance financeira negativa do Fusca. Ou seja, o Fusca foi um projeto deficitário. Itamar topou. Para que o Fusca e Kombi pudessem ser únicos veículos com esse IPI, um decreto no Diário Oficial autorizava esse imposto para os carros com motor a ar, produzidos no Brasil. Usou-se exatamente a mesma fórmula aplicada 2 anos antes pela ministra Zélia Cardoso de Mello, que era ministra da Fazenda, Economia, Planejamento e Esmerdeamento da economia brasileira. Essa parte é minha. É sua e de quem ficou com R$50 no bolso. R$50 ou cruzados? 50 mil. 50 dinheiros. 50 mil. 50 dinheiros na época. Que reduziu de 50% o IPI de veículos a motor de 1.000 centímetros cúbicos
e reduziu em 50%, ou seja, de 40% para 20%, desde que esses motores fossem produzidos no Brasil, o que beneficiou a Fiat durante 2 anos, pois ninguém mais produzia esses motores. Os Uno eram, eu já falei, exportados para a Itália com motor 900 centímetros cúbicos. Muito bem. Houve mais 3 ou 4 reuniões com Itamar, os diretores da Volkswagen, até o lançamento do Fusca. Então, foi um negócio complicado. E quem tem boa memória se lembra que o presidente inaugurou a linha de montagem do Fusca em São Bernardo do Campo, num Fusca conversível exatamente igual ao JK. Seria... e o Miguel Jorge me contou, a mim, em uma das reuniões, que o Itamar chamou de lado e, bem do jeito mineirinho, Miguel também é mineiro, pediu, seria possível inaugurarmos a montagem com um Fusca conversível? Na verdade, ele não pediu um. Quantos tinha na inauguração original? 4. Ele pediu 4. 4. Quantos Fuscas Era foram feitos fixação. pela Volkswagen? É tara. É pior que fixação. Tara. Desvio psicológico. Tara. Ele tinha a tara de mimetizar O Juscelino. o Juscelino. Era um problema loucura, né? profundo. Né? E aí foram fazer... E o que o Miguel falou? Claro que é possível. Né? Muito bem. Na época que esses acontecimentos estavam sucedendo, ainda foram mais temperados por uma acirrada disputa entre fábricas, cada uma delas lutando para apresentar carros que atendessem ao decreto do motor 1000. A GM lançou o Chevette com motor 1000, mas teve até que reduzir a espessura dos vidros Para tirar o peso. pela fraqueza do motor. A Auto Latina apresentou o Gol e o Escort 1000. O Gol era com o motor do Corcel. Todos esses carros tiveram uma vida relativamente curta no mercado. O Fusca do Itamar, como era chamado carinhosamente, sofreu centenas de mudanças para ser relançado, inclusive com catalisador, que foi fabricado durante 3 anos, vendeu exatamente o que tinha sido acertado entre o presidente Itamar e hoje vale um bom dinheiro. 40 mil unidades, é isso? 65 mil, se não me engano. 65 mil unidades. Se não me engano, 65 mil. Todos esses carros tiveram uma... A Kombi vende até hoje. Isso na época que isso foi escrito. Então, esse é um documento incrível. Ele conta a verdade. Tudo que tiver além disso é especulação, é por desconhecimento. A coisa, o pessoal inventa. E esse é uma parte de um livro que eu estou tentando preparar sobre essa volta do Fusca. Muito legal. Né? E tem uma coisa que é polêmica, que aqui já esclarece de vez. Na verdade, como o retorno do Fusca era deficitário, foi negociado essa redução do IPI para a mesma base de quase zero, para a Kombi, para uma coisa compensar a outra. Porque a gente escuta muito o pessoal criando uma versão de que a Volkswagen quis fazer isso para poder baixar o imposto da Kombi também, era só para motor e para ganhar dinheiro em cima da Kombi. Não, isso foi negociado com o governo desde o... Era para tentar equilibrar o... Fechar a conta. Chegar no break-even. Na verdade, eu acho que... E foi naquela época que eu comentei até que a linha do Fusca Itamar era um turno e a da Kombi era 3. Saía a Kombi adoidado. E foi a época que a Kombi não saiu com uma qualidade muito boa por causa da velocidade da Kombi, fabricação. Né? Era muito pau. E essa estamparia, a Zito Pereira continuou fazendo, né? Não trouxeram as prensas para a Volkswagen de volta. Agora,
Nós vamos ver mais alguma coisa. E, Alexander, e a Alemanha, vendo toda essa movimentação aqui em São Bernardo? Ótima pergunta. Para a Alemanha, esse carro não existe. Olha. Formalmente. Aham. Ele, tanto que não tem nenhum Fusca Itamar no Museu da Volkswagen na É Alemanha. mesmo? Para a Alemanha, ele é uma série especial, mas eles não o consideram Fusca. Que coisa, hein? Para o desespero e a raiva dos Itamar maníacos. Fusca Itamar maníacos. Qual o argumento deles? Porque esse carro é uma loucura. É uma loucura, Esse é uma carro loucura. não tem sentido. Mas entre ser uma loucura e não existir, tem uma diferença muito grande, né? Decisão está na cabeça de quem decide. Então, eu não tenho como Claro, te responder claro. por que eles tomaram essa posição. Mas essa é a posição que eu conheço.